Dendi não cresce aprendendo o que é certo ou errado. Ele cresce aprendendo o que dói menos. Em Chainsaw Man, obra de Tatsuki Fujimoto, a miséria não é um evento traumático isolado. Ela é o pano de fundo constante da existência. Fome, dívida e violência não aparecem como ruptura, aparecem como rotina. E isso muda completamente a forma como uma mente se estrutura. Desde o início, Dendi não formula desejos complexos. Ele não fala sobre futuro, propósito ou realização. Seus sonhos são mínimos: comer algo doce, dormir em uma cama, tocar alguém. Não porque ele seja simples, mas porque sua psique nunca teve espaço para se expandir. Na psicanálise, Freud aponta que o desejo não nasce pronto. Ele se constrói a partir da possibilidade de frustração, adiamento e simbolização. Onde tudo é urgência, o desejo não se desenvolve, ele se reduz à necessidade imediata. Essa análise não trata da violência de Dendi, nem do absurdo do mundo ao seu redor. Ela trata de algo anterior. O que acontece quando alguém sobrevive fisicamente, mas nunca constrói uma identidade emocional capaz de sustentar um querer próprio? A infância de Dendi é marcada por duas ausências fundamentais: cuidado e linguagem emocional. A morte do pai não vem acompanhada de luto, ela vem acompanhada de uma dívida. Antes mesmo de entender o que perdeu, Dendi aprende que seu corpo precisa produzir valor. Vender órgãos, aceitar humilhação, enfrentar demônios, tudo acontece sem elaboração. Freud descreve que, quando a realidade impõe exigências extremas, o ego abandona o campo simbólico e passa a operar quase exclusivamente sobre o princípio do prazer imediato: evitar dor, manter-se vivo. Dendi não desenvolve um ego orientado por escolhas, ele desenvolve um ego funcional. Sua pergunta não é o que eu quero, mas o que preciso fazer para continuar existindo. Pochita surge como a única relação estável de sua vida. Não há autoridade, não há exigência, não há idealização, apenas presença. Esse vínculo revela algo central. Dendi não aprende o que é amor enquanto troca simbólica. Ele aprende o que é dependência segura. Quando Dendi morre e retorna através do pacto com Pochita, não há renascimento psicológico, não há reorganização interna. O que ocorre é apenas a continuação da lógica anterior sob outra forma. Ele volta porque ainda pode ser útil. A transformação em Chainsaw Man cria um instrumento, não um sujeito. O problema central de Dendi não é moral nem comportamental, é estrutural. Ele não falha porque deseja coisas erradas, ele falha porque nunca aprendeu a desejar de forma simbólica. Freud descreve que o primeiro campo onde o desejo se organiza é o da oralidade: comer, ser nutrido, receber cuidado. Em Dendi, essa fase não se resolve. Comer nunca é prazer, é urgência. A fome não educa o desejo, ela o comprime. Por isso, mesmo quando Dendi passa a comer bem, a relação com o prazer continua vazia. A falta não desaparece, porque nunca foi simbolizada. Isso explica por que seus desejos são sempre concretos, imediatos e pobres em elaboração. Dendi não fantasia um futuro, ele fantasia alívio. Não há idealização, apenas descarga. Ele não quer alguém, ele quer parar de sentir falta por alguns minutos. Quando Dendi associa prazer a toque, sexo ou aprovação, não está buscando intimidade. Está repetindo, em outra linguagem, a mesma lógica da sobrevivência infantil. Se isso aliviar agora, vale a pena. Freud chama isso de fixação. O desejo fica preso a uma etapa primitiva e não avança para formas mais complexas de vínculo. É por isso que cada experiência prazerosa fracassa, não porque seja ruim,
mas porque não produz sentido. O prazer vem e vai, sem deixar marca psíquica. Não há memória emocional, apenas esvaziamento. Máquina entra exatamente nesse vazio estrutural. Ela não seduz Dendi pelo corpo, mas pela promessa de organização. Ela oferece algo que ele nunca teve, uma narrativa para existir. Freud descreve que quando o ego é frágil, ele pode se submeter completamente a uma instância externa que organize o mundo por ele. Dendi não se apaixona por Máquina, ele se ancora nela. Ela diz o que é certo, o que é errado, quando ele é bom, quando merece afeto. Isso substitui qualquer construção interna. A obediência vira identidade. Não há conflito, porque não há eu suficiente para discordar. A violência, nesse contexto, não é expressão de agressividade reprimida. Ela funciona como regulador emocional. Freud aponta que quando o prazer simbólico falha, o corpo busca intensidade. A dor, o risco e o excesso criam a sensação temporária de existência. Dendi luta não para vencer, mas para sentir. Cada mutilação, cada explosão de violência confirma algo básico: eu ainda estou aqui. O gozo não vem do combate em si, mas da ruptura do vazio. Quando Máquina cai, o impacto não é vivenciado como perda amorosa, é vivenciado como desorganização total. Dendi não entra em luto clássico, porque o luto exige um vínculo simbolizado. O que surge é algo mais grave, a sensação de que não há mais eixo algum. Freud descreve que em certos colapsos psíquicos, o ego não reage com dor ou culpa, mas com desligamento. Dendi continua agindo, mas sem presença subjetiva. O Chainsaw Man funciona perfeitamente enquanto Dendi desaparece internamente. Essa é a camada mais trágica do personagem. Mesmo quando livre, Dendi não sabe o que fazer com a liberdade, porque liberdade exige desejo estruturado, e desejo exige algo que ele nunca teve: tempo psíquico para existir sem precisar sobreviver. A tragédia de Dendi não é ter sido manipulado, é nunca ter tido um desejo próprio antes de ser controlado. Ele não perde quem ele era, ele perde algo que nunca chegou a existir. Freud afirma que o desejo só se torna humano quando deixa de ser pura necessidade e passa a carregar significado. Dendi começa sua história preso ao nível mais básico da existência: sobreviver, reagir, obedecer. O arco de Dendi não é sobre amadurecimento rápido, é sobre a dor de perceber, tarde demais, que querer exige mais do que sentir falta. Exige identidade, frustração e responsabilidade emocional. A pergunta que permanece não é se Dendi vai se tornar alguém melhor, é se ele conseguirá, algum dia, aprender a querer algo que não seja apenas o fim do vazio. Porque enquanto o desejo não nasce, a violência continua sendo a única linguagem que ele conhece.